dia, irmãos. Que bom estarmos aqui reunidos para estudarmos a lição de número 12. Mas antes de passarmos à lição, quero deixar aqui alguns anúncios. O primeiro é que o nosso departamento infantil, durante essa semana, estará realizando atividades, as quais hoje a nossa irmã Adriana Graça e o pastor Vitor estarão entregando as atividades para as crianças, ok? Tem sido muito bom o trabalho realizado por este departamento. Vamos estar orando pelos demais departamentos, para que todos possam estar aproveitando, mesmo de forma remota, mas possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus em sua palavra. A nossa classe de novos membros está funcionando com um bom número de pessoas e o professor, que é o presbítero Cláudio Honor, tem estado à frente. Essas aulas começam às 9 horas e terminam às 9h50. Se você ainda não está participando e deseja, é só procurar o professor da classe, o presbítero Cláudio Honor. A nossa revista, a nossa apostila está quase chegando ao final e a nossa professora Márcia Torres já está concluindo a última etapa desse ciclo, que fala sobre o crescimento. Esse é o objetivo da nossa EDV. O principal objetivo é ver o crescimento da nossa igreja, tanto crescimento espiritual quanto crescimento em número de pessoas, que estejamos ligados, interessados em aprender mais, para que outras pessoas venham a conhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E hoje, a lição de número 12 está na responsabilidade do pastor Vitor Graça. Vamos então, pegando aí nossa revista, nossa apostila, nossa Bíblia, e vamos estudar, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Um bom estudo, fiquem com Deus e até o próximo domingo. Bom dia, minha irmã, bom dia, meu irmão. É um prazer estar com vocês aqui neste canal para ministrar mais uma aula da nossa EDV. Antes vamos orar, pedir que o nosso Deus, através do Espírito Santo, possa estar dirigindo essa nossa aula. Pai amado, bendito, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pedimos que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo neste momento para entendimento desta matéria. Entendemos que tudo parte de Ti, Senhor Deus, e por isso pedimos que essa aula possa nos abençoar com entendimento e que o Espírito Santo nos dê discernimento para questões relacionadas ao Teu reino. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, estamos chegando já ao finalzinho do ano e com o final do ano também estamos cumprindo aí o nosso cronograma, o nosso plano de aula, o nosso propósito, que foi de apresentar para a igreja essa nossa apostila que vocês têm em mãos e que a igreja disponibilizou, que fala a respeito de comunhão, adoração, serviço e, por fim, crescimento, que é o nosso objetivo principal. Fazer com que a igreja entenda o que vem a ser um crescimento à luz das escrituras bíblicas. Na aula anterior, o nosso irmão Diácono Vitor falou muito bem a respeito de trabalho em equipe, e nós sabemos que ninguém realiza nada sozinho, e o trabalho de equipe ele é muito importante para o desenvolvimento das atividades. Na aula de hoje, nós vamos estar falando a respeito de como participar de uma reunião. É também muito importante essa matéria.
Entretanto, meus irmãos, eu gostaria de abrir um parênteses para que os irmãos possam observar o propósito do nosso estudo. Vocês observaram que começamos a nossa apostila com comunhão, adoração e serviço. É um gradiente. A proposta é justamente essa. A gente, com as lições, a gente vai crescendo no entendimento, na graça e no conhecimento. Nós vimos comunhão, segundo passo, adoração, terceiro passo, serviço, e nós estamos aqui em serviço. E o último passo, que é a proposta central, é o crescimento. Para esse crescimento, a nossa irmã, que é a nossa orientadora pedagógica, a Márcia Torres, já está na parte final da última apostila. Apostila não, melhor dizer, da última lição, que é a lição 15, que fala a respeito de crescimento qualitativo e quantitativo. Ela já passou para mim e eu estou já dando uma revisada, e então logo fique pronto, a gente vai disponibilizar. Eu estou falando para vocês que nós vamos disponibilizar através dos canais da igreja, para que você possa fazer a juntada dessa última lição com as demais. Nós vamos fazer uma orientação quando tiver tudo pronto, e de maneira que você vai poder ter a lição completa, as 15 lições que fala de comunhão, adoração, serviço e crescimento. Agora sim, nós vamos voltar para a nossa proposta de hoje, que como participar de reuniões. Eu gostaria de fazer uma pequena observação entre reunião e assembleias. Eu tive que fazer, por força da legislação, uma integralização no curso de teologia para que o MEC pudesse validar o nosso seminário como curso superior. E dentro dessa integralização que eu fiz na Faculdade das Assembleias de Deus, a FAICAD, existia uma matéria obrigatória, que é Direito Eclesiástico. E dentro dessa matéria, nós discutíamos alguns assuntos em relação às associações, às igrejas, em conformidade com o Código Civil. E o professor dessa matéria era o Gilberto Garcia, um advogado, conferencista, escritor. Escreveu diversas obras, dentre elas aqui eu cito O Direito Nosso de Cada Dia, e essa aqui também, O Novo Direito Associativo. E numa dessas aulas, no debate, nós estávamos falando a respeito de reunião e assembleia. A diferença sim. Olha só um pequeno extrato do que foi orientado. Reunião você faz com quem quiser, com quantos quiser, e não tem validade nenhuma em relação às leis. A assembleia é uma convocação por escrito, mencionando o que será discutido e votado. Enviado essa convocação por escrito, todos vão participar, né? Todos os que vão participar são obrigados a cumprir a decisão dessa assembleia. Ou seja, a grosso modo, a assembleia tem força de lei, reunião não tem força de lei. Mas o que nós queremos tratar nessa aula é de como os membros de uma igreja podem participar de uma reunião. E tem diversos tipos de reunião. Reunião de coordenação, reunião de líderes, reunião de membros. E cada igreja tem a sua convenção, cada igreja tem o seu estatuto e deve ser observado quando é uma reunião, quando é uma assembleia. E dentro de uma assembleia tem que ter alguns cuidados,
por exemplo, quem vota nessa Assembleia, quem é capaz de votar, quem é incapaz de votar, quem pode ter direito a voto, quem não tem direito a voto. E esse professor, ele citava uma situação de uma igreja que participou de uma eleição de pastor e por conta de uma votação de um menor incapaz, essa posse foi refutada e teve que fazer outra assembleia para que as coisas pudessem ser de conformidade com a lei. Eu quero convidar você a acompanhar comigo essa lição, que está lá na página, começando na página 109 da nossa apostila, e nós vamos seguir esses passos. Página 109, ele fala a respeito da competência-chave: participar ou coordenar reuniões eficazes. Nenhuma reunião é eficaz se não houver um planejamento. Eu gosto sempre de falar essa palavra, né? Quando nós começamos o ano, eu enfatizei sempre, estou sempre falando, né? O nosso planejamento, ele é flexível. E nós estamos vivendo nessa situação de flexibilidade e tivemos que rever todo o nosso planejamento. Então, ele vai tratar de alguns assuntos que nós vamos estar pautando aqui. O primeiro deles é conhecer as principais fases de uma reunião, saber participar de reuniões e saber coordenar reuniões. Então, vamos ver as fases de uma reunião. Como eu falei para vocês, nós temos que planejar as coisas. Se nós não planejarmos, tem uma forte tendência daquela situação, daquele trabalho, daquela reunião, não dar certo. Principalmente em reuniões. Se você não conseguir fazer com que as pessoas entendam o objetivo daquela reunião, a coisa pode se complicar. Tem dois textos bíblicos que mostram essa situação. O primeiro deles é em Atos, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15, que fala com que os irmãos, em torno de 120, se reuniram em uma assembleia para tratar de um assunto de extrema importância, que era a escolha do substituto de Judas. E no versículo de número 24, eles dizem, o versículo fala o seguinte: e orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido. Era uma reunião específica. E essa reunião, se você pode observar através do relato bíblico, era para cumprir um determinado objetivo. E o objetivo era a substituição de Judas. Então, dentro dessa reunião, apesar de ser uma reunião, e aqui nesse caso aqui é a Assembleia, força de lei, e lei civil e lei espiritual, lei de Deus, você vê que no versículo de número 24 eles botam aqui, e orando, nós não podemos abrir mão de pedir a orientação de Deus para as nossas reuniões, para nossas assembleias, para as nossas decisões. Então, se você observar, aquelas pessoas se reuniram com um propósito específico e pediram a orientação de Deus. Isso nos traz uma excelente lição, que nós devemos também nos reunir para decidir, para escolher. Isso é ação nossa, irmãos. Deus nos dá essa prerrogativa, ainda mais no nosso caso, que somos congregacionais, que as coisas são decididas pela igreja. Nós temos que assumir essa responsabilidade e nós temos também que
nos preparar para essa responsabilidade, mas sobretudo pedir a orientação de Deus. Então a primeira fase de uma reunião, ela começa com o planejamento, a definição do tema, do assunto. Você vai reunir o povo e o povo tem que saber o que vai ser tratado. Vamos reunir, vamos fazer isso. Eu já vi reuniões que as pessoas vão fazer, se reúnem, não decidem nada, não tem uma meta, não tem um objetivo e não se preparam direito e acaba tendo confusão. O autor, mais à frente, se você ler a lição, o autor mais à frente vai falar a respeito do capítulo de número 15, que é a respeito de uma situação que ocorreu dentro da igreja, que eles se reuniram também para trazer uma norma para a igreja e a situação ficou um tanto complicada por falta de planejamento. Então você que está me ouvindo, você que participa aí do nosso estudo, saiba de uma coisa: primeiro passo para que uma reunião se desenvolva de uma maneira tranquila, perfeita, cumprindo o objetivo, é o planejamento. Faça uma pauta, discute o assunto antes com uma pré-reunião com as pessoas, expõe. Eu não gosto muito de tratar desse assunto, mas é algo que, se realizado de maneira correta, é uma coisa salutar. Você trabalhar por fora dos bastidores, conversa com um, pede uma orientação ao outro, começa a se planejar para que você possa fazer essa reunião acontecer da melhor maneira possível e imaginável. Prepara, como eu falei, uma agenda, e depois de preparar essa agenda, convoque as pessoas. No caso de uma assembleia, há uns procedimentos diferentes. Você, para uma assembleia, a convocação deverá vir acompanhada de uma agenda de reunião a ser feita com no mínimo 8 dias de antecedência. Você tem que observar quem vai participar, quem é capaz de votar ou não, mas isso aí deve estar bem orientado nas convenções da igreja, nos estatutos da igreja, nas ordens internas, e nós não vamos entrar nesse assunto, não vamos nos aprofundar, que é uma situação mais complexa. A segunda fase da reunião vai dizer que a respeito do início da reunião, como você inicia uma reunião. Como eu falei, como eu citei aqui para vocês, a escolha de Matias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso de número 15, eles pediram a orientação de Deus. Nós temos essa orientação no início de uma reunião. O líder pode conduzir uma devocional, pedindo orientação a Deus. Lê um texto bíblico que possa trazer uma orientação. Agora aqui, irmãos, o objetivo é a reunião. Não vamos transformar a reunião administrativa numa reunião espiritual. É só para efeito didático. Nós devemos manter o foco, é a reunião. Mas vamos iniciar todo o início. Tem começo, meio e fim. Então, vamos iniciar essa reunião, vamos orar, vamos pedir a Deus a orientação, vamos introduzir o assunto, vamos de maneira sucinta falar a respeito daquilo que está sendo proposto. A segunda situação da segunda fase é a abordagem dos tópicos. Olha o que o autor diz: o líder deve dirigir e centralizar a discussão seguindo rigorosamente a agenda previamente preparada. Ou seja, lá na fase do planejamento. E, por exemplo, nós vamos nos reunir, um departamento se reúne para tratar de algum assunto
e aquele assunto é desviado. Então o líder, ele tem que ter o cuidado, de maneira gentil, de maneira educada, de conduzir a reunião para aquele objetivo. A gente vai começar a falar de uma coisa e daqui a pouco a gente começa a falar de outra, e aí você perde o sentido. Cada tópico abordado, a palavra deve ser dada. Ou seja, o líder, ele também não pode ser o centralizador, ele é o moderador. Você deve permitir que as pessoas se expressem e sempre observando o princípio da sinergia. Não é a minha opinião, não é a tua opinião, não é a minha ideia, não é a tua ideia, é a nossa ideia. Para que você possa, numa reunião, observar todas as ideias, você tem que dar a oportunidade das pessoas falarem. Mas é bem verdade que essa reunião, ela tem que ser controlada pelo tempo para que não haja um desgaste. Se houver um desgaste na reunião, e você já deve ter participado de alguma reunião em que você vê que as pessoas vão saindo, não pede nem permissão à mesa moderadora, mas já vão saindo porque ficaram esgotadas. Então você tem que ter cuidado, passa a palavra, irmão, você tem tantos minutos, você expressa de maneira clara, objetiva a sua ideia, eu vou ouvir, o outro vai ouvir, a minha ideia é essa, você ajunta, e na soma das ideias, há sinergia. E a sinergia, que é a soma das ideias, é melhor do que uma ideia solitária. Então a reunião, ela visa isso, buscar a sinergia das ideias para conduzir um objetivo. Então a gente vê, estamos na fase do planejamento, na fase da reunião propriamente dita, que é a execução, com início, abordagem de tópicos, e seguindo, ele mostra aqui algumas situações que eu vou passar de maneira bem sucinta, para que a gente não esgote também o nosso tempo. Ele fala de algumas coisas que também dentro da fase da execução. Olha bem, nós estamos passando pelo planejamento, estamos na fase da execução, falamos do início, do debate, agora da postura de cada participante. Tenha atenção. Eu me recordo muito bem dessas aulas do professor Gilberto, e eu anotei, além do livro, no caderno, algumas coisas que ele passou para a classe, de experiências que, apesar de ele ser um conferencista, de um professor, ele também ministrava na igreja dele, ele era batista, né? Ele é batista, da igreja batista. Ele falou que numa ocasião, isso aí, dentro de uma assembleia, foi passada a palavra para uma pessoa e aquela pessoa começou a agredir a outra. E se você se aprofundar nas reuniões e assembleia, você vai ver que tudo que é escrito ali numa assembleia, ela tem força de lei, e inclusive ela pode ser objeto de observação judicial. E ele diz então que aquela pessoa que foi ofendida, ela usou aquela assembleia para que a pessoa fosse acionada judicialmente. Então, dentro da execução, nós temos que ter postura para participar da reunião, ainda mais nas nossas reuniões e assembleias que são realizadas para discutir coisas inerentes aos assuntos da igreja. Você tem que ter postura. Se eu vou no fórum, se eu vou diante de um juiz, eu tenho que ir de maneira correta, com postura. Às vezes a gente vê numa reunião as pessoas comendo, as pessoas conversando, as pessoas bebendo, as pessoas não estão nem aí para a reunião. Você que vai participar de uma reunião, você que vai falar numa reunião, você que vai dirigir uma reunião, você tem que ter postura. Você tem que estar ali entendendo que as pessoas estão ali reunidas, estão cedendo um tempo para discutir assuntos importantes. Então você tem que ter uma postura. Dentro dessa reunião, a gente
pode se posicionar, pode falar e tem que participar, mas de maneira correta, obedecendo às regras de educação, não ofender ninguém, que às vezes dentro de uma reunião os ânimos ficam aflorados. Aí a gente tem que ter o cuidado. E o moderador, o presidente, ele tem força de lei de interromper uma reunião por conta de situações adversas, por conta de ofensas, por conta de coisas que fogem ali do controle. E outra coisa dentro desse tema que nós estamos vendo aqui, que é a fase da execução da reunião propriamente dita, a gente viu o início, estamos vendo como a abordagem do tema, a postura, e uma coisa bem interessante também é a duração da reunião. O ideal é que não ultrapasse 90 minutos. Se for uma reunião para tratar de um assunto de grande monta, aí já não cabe nem mais a uma reunião, a uma assembleia. Então, observem sempre que eu estou falando reunião e assembleia. Reunião não tem força de lei, a assembleia tem força de lei. A reunião ou assembleia não deve passar, vamos dizer assim, um tempo de aula mais ou menos dura 50 minutos. E uma reunião aí, 90 minutos. Se acaso fosse estender essa reunião para mais de 2 horas, você, como moderador, como presidente daquela reunião, você deve, olha bem, deve dar um intervalo para que as pessoas possam beber uma água, esparecer um pouco, devido ao assunto de grande monta. E na terceira fase é a pós-reunião, que é uma coisa muito importante. Olha bem, às vezes a gente se reúne, discute um assunto, encerra a reunião e ninguém sabe se aquilo foi executado, se aquilo não foi executado. Então, a terceira fase é a pós-reunião. E nessa situação, vamos assim dizer, é o resultado da reunião. É a reunião em ação. O que nós resolvemos através do nosso esforço, através da nossa ideia, está sendo cumprida? Nós temos uma situação que é o CITREP, que é o relatório da situação. No CITREP você vai estar dando um relatório do que foi feito à luz daquela reunião. O importante é que haja uma monitoração da verificação. Como moderador, você pode escalar algumas pessoas para que elas possam monitorar se aquilo que foi decidido está sendo cumprido. Então, você, depois dessa situação toda da reunião, da execução da reunião, as ideias já ajustadas e colocar em prática as ideias, você pode fazer um extrato da reunião e distribuir para as pessoas. Olha só, foi feito isso, foi feito aquilo, naquela decisão que nós tomamos já foi executado isso não deu ainda para executar, vai ter necessidade de outra reunião. São coisas que às vezes passa desapercebido e as pessoas participam de uma reunião e não sabem se aquilo foi executado, se não foi executado, e as reuniões nossas vão ficando chatas, não vão ter, as pessoas não vão ter estímulos para participar dessa reunião. Então você observa essas 3 fases para uma reunião: planejamento, execução, e a terceira fase é a pós-reunião, é o CITREP, é o relatório da situação. Eu sempre observei os palestrantes falando a respeito de reunião, e um deles foi uma pessoa bem conhecida nossa, que é o pastor Vanderly. Na época do seminário,
ele estava ministrando uma aula de administração eclesiástica, e dentro dessa aula ele estava falando a respeito de nossas assembleias, de nossas reuniões. Nós temos um regime congregacional e nós sabemos que a igreja é que decide, e às vezes a decisão é a maioria absoluta, 50% mais um. Mas quando você vai decidir uma coisa dentro de uma reunião, dentro de uma assembleia, se der 50% mais um, você pode ter a certeza que aquilo não está de maneira, vamos dizer assim, boa para a igreja. Porque se uma igreja tiver 100 pessoas, 50 mais um, 49 para um lado, 51 para o outro, você vê que a situação ela pode causar danos sérios na igreja, ainda principalmente se for relacionado a assuntos de grande monta. Então, o pastor Vanderlei ele estava nos orientando da seguinte maneira: quando houver uma situação assim, você busca, apesar das nossas igrejas congregacionais, observar esse mecanismo da votação de 50 mais um, a gente tem que entender que aquele assunto não foi bem tratado. Então ele trouxe uma palavrinha que eu nunca mais esqueci. Então a igreja tem que buscar o consenso. Se aquela situação ainda não está bem resolvida, busque o consenso. Marque outra reunião, converse com outros grupos em pequenas reuniões, observando aqui na execução a postura, como falar, como lidar com as pessoas. Então nós estamos aí diante de uma realidade, irmãos. E você observa que todas as coisas que são tratadas dentro de uma igreja de grande monta, a igreja participa. Agora eu faço uma pergunta para você. Quantas reuniões ou assembleia de membros você já participou na sua igreja, na nossa igreja? Ela é boa ou ela é ruim? Você tem estímulo para participar? E eu trago algumas, para finalizar, algumas situações para que você possa se despertar para essa situação tão interessante no nosso trabalho, como servos do Senhor, participando de uma igreja. Você é um instrumento de Deus para as decisões da sua igreja. O pastor, a liderança, não toma nenhuma ação solitária. Você tem que participar. Você merece participar e você tem responsabilidade em participar. Lembre-se bem, nós estamos diante do terceiro passo da nossa apostila: serviço. Nós já buscamos a comunhão, já buscamos a adoração e agora nós estamos no serviço. E dentro do serviço tem reuniões. Então, planejamento, a fase do planejamento, da execução e a fase da pós-reunião são as fases para que nós possamos desenvolver uma reunião eficaz e trazer um resultado positivo para a igreja. Após a escolha de Matias, a igreja começa a experimentar outras situações. Já vamos dizer assim, já não está mais num patamar simplesmente administrativo. Quem vai ficar, quem vai ser eleito, quem não vai ser eleito, agora nós vamos trabalhar para o reino. E no capítulo de número 2 de Atos, logo após uma assembleia de grande monta, você vê que o Espírito Santo desce, você vê que o Espírito Santo vai capacitando a igreja. É bem verdade que nós vamos ter boas reuniões e reuniões não tão boas, mas nós não podemos abrir mão desse direito e desse dever. Então participe das reuniões, dê a sua ideia,
ouça a outra parte e na juntada das ideias haverá sinergia, haverá um resultado melhor. Como eu disse no começo, nós estamos chegando já no final do ano e no final da nossa apostila. Estamos aí nessa flexibilização. O nosso planejamento ele teve que ser todo revisto, mas na medida do possível nós estamos executando. Para a próxima semana nós vamos estar falando de outro assunto, propósito e metas. A igreja tem que crescer com propósito. E para finalizar, a gente diz que o nosso propósito é o crescimento qualitativo e crescimento quantitativo. E seguimos esses passos: comunhão, adoração, serviço. E finalizando o serviço, nós falamos a respeito de como participar de uma reunião. Tem muita coisa a falar a respeito de reunião, mas planeje, execute e dê o pronto da reunião, ou seja, traga um relatório daquilo que foi decidido. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos orientar. Até a próxima aula.